travar, para variar. Que legal. 3 cadeiras. Tá. Não, nos limites superior, crítico e crítico inferior usa o A2, porque é das médias, não é da amplitude. Tá? Até a amplitude usa das médias. Pode fazer também o cálculo, eu acabei não fazendo, mas vou fazer agora. E já vamos fazer junto o cálculo da amplitude. Daí, eu fui para o exercício 2 agora. Deixa eu voltar no exercício 1. Deixa eu fazer os limites superior para amplitude. E já vamos fazer esse junto aqui. Esse aqui é para média. E esse aqui é para amplitude. Limite superior crítico da amplitude. Acabei não calculando. D4. D4 para 25 ou mais. Deixa eu achar aqui. D3, D4. 1,54, tá, pessoal? Deixa eu escrever aí para vocês. O D4 para mais de 25 amostras é 1,54. Vezes a amplitude. E o D3, já deixa eu ver também, o D3, 0,459, 0,46 praticamente. E o D3 para mais de 25 amostras, utilize 0,46. Tá, depois eu posto essa tabela aí para vocês. Eu não vou postar agora para não. Limite crítico vai ser igual a 0,46 vezes a amplitude, que é baixíssimo também. Vocês querem corrigir o primeiro aí, pessoal? Como é que vocês estão? Pode ser. Pode ser? Deixa eu ver o resto da turma aí. Vamos pedir para se manifestar aí. Pode ser, pessoal, ou vocês estão fazendo ainda? É ruim o cara começar a corrigir se o cara ainda não terminou. O meu está todo atrasado, tinha travado a planilha, mas pode corrigir ali. Depois eu vou atrás ali, sem problema. Tá, beleza, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, resgatando aqui o exercício, tá? Isso aqui é uns números que eu estava fazendo só para ver. Eles variaram durante o dia, né? As coletas, né? Então, é uma questão aqui de uma tolerância de montagem de câmbio. Tu vê que um câmbio de um carro é uma coisa bem justa, uma tolerância aí de décimo de milímetro, né? E se alguém já teve a oportunidade de ver um câmbio desmontado, ué, eu não postei os exercícios da última aula? Será que eu... Tá, eu posto, então. Já posto agora. Eu posto no decorrer. Eu vou postar no decorrer do próximo exercício, acho que acabei me esquecendo. Verdade, obrigado por ter me lembrado. Então, assim, vocês já tiveram a oportunidade de ver uma caixa de câmbio desmontada? Sabe aquelas arranhadas de ré que dá, às vezes, quando o câmbio manual, aquele crrr, isso aí tudo também, às vezes, vai criando o atrito entre as engrenagens e ela vai desgastando. E aí o troço é bem complicado. Então, uma caixa de câmbio é um negócio que tem que ser extremamente preciso, né?
E aí as especificações é o seguinte, nesta montagem tem uma cota aqui crítica, que é a distância entre engrenagens, que é 98,25 e 98,15, tá? Então, o que os caras fizeram? Eles começaram a pegar e fazer medições a cada X peças, ali a cada 30 caixas que eles montavam, iam medindo. Cada 30 iam tirando uma amostra, cada 30 iam tirando uma amostra, e alguns dias tiraram mais amostras, outros dias menos amostras. Enfim, no final da história ali foi mais de 25 amostras, 50 amostras. E aí nós começamos a fazer o seguinte. Primeiro, calcular a média de todas as amostras, certo? Que é o X barra. Tá? Calcular a amplitude. Aqui a gente já começa a ter uma ideia. Então, tu tem uma variação uma variação das medidas que oscila aí na casa de 6 centésimos, tá? É tu pegar 1 milímetro, tá? 1 milímetro, presta atenção, deixa eu ver se está em milímetros, só para ter certeza, com certeza deve ser milímetros, obviamente, caixa de câmbio não vai ser centímetro, tá? E a amplitude das medidas é de 6 centésimos. Então, pega 1 milímetro, parte em 100 partes, 6 partes dessas 100 é essa amplitude, tá? O desvio padrão e a amplitude, como é que a gente fez? Pela fórmula, o máximo de toda a amostragem menos o mínimo de toda a amostragem. No Excel é bem tranquilo. O desvio padrão pela fórmula do desvio padrão médio, tá? Deu um desvio padrão também baixo, de 13 centésimos, certo? Ou seja, é muito baixo. E aí, no limite superior crítico, pega a média, vezes 0,15. Deixa eu mostrar para vocês de onde eu tirei esse 0,15 e depois eu vou atualizar para vocês. Aqui, ó, tá? É uma tabela mais completa. Tá? Observações na amostra N vai até 25, tá? Depois o A2 para 25 usa o A2 esse aqui, só muda o B13 e o B4, mas a gente não vai usar, tá? Então usa aqui, ó, A2, ó, para 25 foi aquele que eu escrevi para vocês lá. Deixa eu baixar aqui. Ó, 0,15, tá? Eu arredondei. Tá? Voltamos aqui ao New Share. Aqui. Tá? Então, 0,15 vezes a amplitude, que é da fórmula, tá? Vai ficar, então, o limite superior crítico, 98,21, e o limite inferior crítico só muda o sinal, no caso aqui, né? Pega a média, menos 0,15 vezes a amplitude, vai ficar 98,19, tá? Para amplitude, 1 centésimos e 3 milésimos. Limite superior especificado, o que é dado no projeto, que foi dado sempre, o especificado vem no desenho, tá? Ou seja, está no enunciado. No caso do problema, na vida real, vocês vão pegar a especificação de projeto, por isso que é importante ter especificação de projeto. Sem especificação de projeto, não vai calcular capabilidade. Então, a especificação do projeto falava no máximo 98,25 e no mínimo 98,15. Tá? Se a gente for analisar agora, aplicando na fórmula, certo? Então, a fórmula diz o seguinte, ó, limite superior especificado menos o limite inferior especificado dividido por 6 vezes o desvio padrão. Então, o resultado do CP, arredondando 2 casas depois da vírgula, 1,25. Já o CPK superior vai ser o limite superior especificado menos a média dividido por 3 vezes o desvio padrão, 1,31. E o inferior vai ser
a média menos o limite inferior especificado, dividido por 3 vezes o desvio padrão. Então, a gente chegou a esses seguintes valores. Aí a pergunta vai para vocês. Como é que vocês estão vendo esse processo? É um processo que necessita intervenção, não necessita intervenção? Caso necessitasse intervenção, que ferramentas a gente pode utilizar para trabalhar a melhoria do processo? Tá? Isso poderia ser uma questão composta, tá? Com essa pergunta. Eu poderia dar uma questão dessa aí na próxima aula, que daí eu vou dar para vocês fazer, valendo a nota. Tá? Por isso que é importante, eu vou dar as questões e vou dar um tempo para vocês fazerem. Tá? Então, a pergunta aqui pode ser a seguinte, eu vou até escrever aqui embaixo para depois postar junto com os outros lá também resolvidos, que eu acabei me esquecendo. Então, a pergunta aqui é... pergunta, parte A, né? O processo está satisfatório? Tá? Parte B, não estando satisfatório, ou não satisfazendo a meta, tá? E vocês vão me fazer pergunta, mas eu quero que vocês façam a pergunta. Qual ou quais ferramentas da qualidade podem ser aplicadas para a melhoria do processo? Interrogação também. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Pergunta 1. Alguém quer se manifestar? Por favor. Sim. Ele está ali entre o 3 e o 4 sigma, mais próximo do 4 sigma, então eu acredito que estaria satisfatório, né? Bem próximo ao satisfatório, porque para a gente conseguir concluir o que é satisfatório, tá? Nós teríamos que ter mais uma informação, que é o seguinte: qual é o ppm máximo aceitável para esse caso aí, entendeu? Cada empresa tem o seu. Né? Vamos supor que se fosse 1,33 o CP, não iria estar bem próximo, mas não iria estar. Tá? O CPK ali também muito próximo, mais deslocado para o superior, mas não estaria. Estaria ali com ppm, vou chutar ali uns 200 e pouco, mais ou menos, que também, se for em termos de probabilidade estatística, né, 0,02% é baixo. Tá? É um ppm muito baixo, ou seja, de cada 1 milhão de caixas, tu trabalhar 200, retrabalhar, é baixo. Tá? Mas se isso aí é baixo, relativamente, porque se isso aí der um problema que pode ocasionar um acidente, é motivo de recall. Então, tudo isso é muito relativo. Num processo assim, de um produto que não tem uma exigência tão crítica em relação à segurança, estaria espetacularmente bom. Agora, nesse caso, vamos supor o seguinte, tá? Vamos supor que no exercício daí eu vou pôr essa condição para vocês. Vamos supor que tenha que estar com 1,33 o CP. Que já estaria ótimo, tá? Que ferramentas a gente poderia trabalhar para analisar a melhoria desse processo de montagem? Das ferramentas que a gente viu ao decorrer do curso. Podem escrever se não quiserem falar, se não tiverem microfone. Tá? Vocês, no papel de engenheiro responsável pelo processo. Vocês foram lá, deram a missão para vocês aí de analisar esse processo. Vocês chegaram a esses números aí. Todos acharam esses números aqui que está compartilhado na tela, pessoal? Sim, professor. Oi. Tem como passar nas fórmulas aqui que para mim deu diferente? Deu, vamos lá. A média fechou? Sim.
Amplitude, fechou? Fechou? Tá, peguei, ok. Tá. Amplitude é máximo, mínimo. Desvio padrão, desvio médio, fechou? DD4, tá. Limite superior crítico, D53, ali a média, mais 0,15, que é da tabela que não está disponível para vocês, eu escrevi no chat, tá? De repente pode ter sido isso a diferença, vezes a amplitude, que foi o 0,064. Fechou? Tá, agora sim. Tá, então foi aí que deu o problema. Aqui, tu deve ter usado 0,18. Provavelmente. Passa nas de baixo também, quero dar uma olhadinha. Tá, aqui é o limite superior crítico da amplitude, 1,54, que é daquela tabela que vocês não têm ainda, que eu vou passar para vocês, tá? Vezes 1,54 daquela tabela, vezes a amplitude, e o inferior crítico 0,46 daquela nova tabela, vezes a amplitude. O limite especificado é o dado no enunciado, e aí o CP vai ser o superior especificado menos o inferior especificado dividido, abre o parênteses aqui, 6 vezes o desvio padrão. Importante o parênteses, porque se tu tirar vai dar problema. Olha aqui, ó. Se eu tirar, o que vai acontecer? Vai dar PT, porque daí ele vai dividir por 6 e depois multiplicar. Entendeu? Então é importante botar na fórmula os parênteses. CP deu, arredondando, né? 1,25. O CPK, limite superior especificado, menos a média, dividido por 3 vezes o desvio padrão, vai dar 1,31. Tá? E o inferior vai dar a média menos o inferior dividido por 3 vezes o desvio padrão, que tem 1,19. Professor, Pare. tem como o professor postar um arquivo com todas as tabelas que precisa? Sim, assim, ó, deixa eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É esse aqui, ó, tá? Só que aqui, ó. É esse aqui que tá postado, tá? Só que esse aqui, ele vai até, deixa eu fechar aqui, ele vai até 20, tá? Eu tenho um outro ali que eu vou adicionar nesse aqui e postar de novo, tá? Porque aqui tem todas as fórmulas e todas as tabelas, tá? Tem todas as fórmulas aqui, as análises também. Professor, mas nesse aí mais para baixo, ó, rola mais para baixo. É. Mais, aí ó, vai até 25 aí ó. Tá aqui, cara. Eu tava baixando de outro, mas que burro. Meu Deus, não tinha visto. Já tá aqui então. Desculpa. Usem só duas casas depois da vírgula, 0,15 ou 0,46. Tá aqui. Tá aqui. Então tá aqui. Não preciso nem postar de novo. Eu pensei que eu acabei não vendo aqui embaixo. E aí tem aqui a tabela que eu copiei lá para dentro, né? Onde dá para fazer análise, correlacionar o índice de CP e CPK com os PPMs. E é isso aí. Voltando lá. Importante a gente fazer com calma para aprender. Tu achou, Giovanni, onde deu a diferença? Tem. Então tá. Provavelmente foi aqui que tu usou 0,18 vezes 0,15. Foi isso? Foi. Tá, beleza. Tranquilo. Bom, aí voltando à questão B, tá? Supomos que o objetivo seja chegar a um CP, eu vou dizer assim, um PPM de no máximo 64, tá? Que seria excelente, né? Meu Deus, tá? Que ferramentas vocês sugerem utilizar para conseguir essa estabilidade que está traçada como meta? Que ferramenta vocês utilizariam? Eu estou pensando numa aqui. Pode ser que tenha outras, cara. Eu estou com uma na cabeça. Eu iria usar um caminho. Tá? Aqui não tem o certo e errado. Tem
Tem, vamos dizer assim, o que a gente pode sugerir como uma alternativa. Vamos lá, opa. O CEP, né? O CEP é o que a gente usou para calcular. Foi o cálculo estatístico de processo. É isso aqui, a gente chegou aos resultados. Boa. Boa. O Darlan, acho que é o FEMEA. FEMEA é de processo, obviamente. FEMEA de processo aonde? Isso aí. Mais alguém acharia outra ferramenta? Eu acho duas ferramentas assim que ajudariam bastante. Mas vamos ver se mais alguém aqui tem mais alguma opinião. Eu teria duas ferramentas na cabeça, mas optaria por uma e vou explicar depois por quê. Pode falar, tia, não tem, vamos dizer assim, o certo e o errado aí. Tem, como se diz assim, a defesa da sua linha de raciocínio, né? Casa? Como assim casa? Que é o casa. Ah, o Ishikawa. A Casa da Qualidade, o QFD. QFD eu acho um outro propósito. Então tá, eu acho que assim, ó, basicamente tem duas ferramentas. O Ishikawa, tá? Ele ajudaria a cercar quais são as variáveis que poderiam estar influenciando nessas diferenças. Tá? Mas o Ishikawa ele não é tão detalhado quanto o FEMEA, tá? Eu usaria o FEMEA, porque o FEMEA de processo para o processo de montagem. Analisando o processo de montagem, poderia de repente, ter também uma análise mais aprofundada do FEMEA de usinagem, das peças usinadas. Mas aí, antes de fazer um FEMEA da peça usinada, se na montagem fosse esgotadas todas as ações e não tivesse um resultado, aí teria que fazer o cálculo estatístico do processo para a engrenagem usinada, em cima das medidas dela. Tá? Então, seria um trabalho combinado, mas eu também usaria o FEMEA. O QFD, por que acho que o QFD não? Porque o QFD ele é uma ferramenta mais focada para tu desenvolver produtos com características as quais o mercado valoriza como diferencial. Né? Então, vamos supor que num projeto de um carro, tu fez o QFD e o público-alvo desse carro, ele valoriza, por exemplo, a durabilidade do carro, do câmbio e do motor. Então, tu faria um trabalho mais focado em ter carros com câmbio e motor duráveis, tipo um utilitário, alguma coisa nesse sentido, né? Então, o QFD é mais uma ferramenta direcionada para te dar um foco em quais características tu vai ter que se desenvolver mais no projeto. Particularmente, eu iria para o FEMEA. Também iria para o FEMEA. O Ishikawa não está errado, só que eu acho que o FEMEA, nesse caso, como um ajuste muito mais fino, o FEMEA ele te induz, né, pela própria natureza da ferramenta, num estudo, numa investigação mais profunda em termos de produto. E, obviamente, né, se fossem feitas todas as ações na parte de montagem e ficasse inalterado e medisse novamente, obviamente, o CEP, fizesse todos os cálculos de capabilidade e não chegasse a 1,33, aí faria o estudo de capabilidade na usinagem das peças que compõem esse conjunto. Tá? Essa seria uma forma que eu utilizaria. Não sei se vocês concordam ou alguém utilizaria alguma coisa diferente. Como eu falei, não tem certo e errado aqui. Tem uma lógica a ser desenvolvida. Vocês teriam alguma outra ideia ou fechamos nessa aí? Fechamos? Tranquilo. Vamos fazer outro exercício, pessoal?
O outro exercício é o seguinte, eu até já resolvi aqui, mas vamos no enunciado. Tá? Considere os dados referentes ao controle de distância entre dentes de uma... Ué, é o mesmo? É um outro? É um outro câmbio. É um outro câmbio. É a mesma natureza aqui, mas tudo bem. Considere os dados referentes ao controle de distância entre os dentes de uma engrenagem de câmbio. A cada 30 peças produzidas, a última peça foi levada ao laboratório para ser medida na máquina de medição por coordenadas. As especificações para esses dados são o limite superior especificado de 40,015 e o limite inferior especificado de 40. Avalia a estabilidade do processo. Também a mesma lógica, tá? Cada 30 peças eles tiram uma lá para ir medindo a cada dia. Então as amostras deve ser mais ou menos a mesma coisa do anterior. Usem os mesmos valores lá da tabela para o 25 ali. Tranquilo? Eu vou pegar uma água lá, para vocês fiquem à vontade aí, já. Vou dar mais um tempo e depois a gente resolve junto também. Pode ser?